Boa noite, pessoal. Bom, acho que já vamos começar nosso bate-papo de hoje. Que nem eu tinha colocado ali no começo, eu vou citar algumas fontes de informações a mais, tá? Muitos alunos me perguntam, professor, que livro que eu posso, que livro que o senhor me indica, que livro que eu posso utilizar? Mas eu sempre respondo da seguinte forma: eu trabalhei com artigos científicos. Pelo fato de eu trabalhar com pesquisa científica, ser engenheiro agrônomo, fiz mestrado, fiz doutorado, eu sempre trabalhei na área científica. Ainda mais nessa área de homeopatia, que ela exige que a gente tenha mais um cunho científico, principalmente por causa do negacionismo, né? Então, existe muito o negacionismo na homeopatia, tanto por parte de profissionais de saúde quanto por parte de leigos, né? A gente já havia conversado sobre isso anteriormente. Existe negacionismo, mas as pesquisas científicas elas têm dado cada vez mais claridade para a homeopatia, tá? Nem perguntei se estão me ouvindo, né? Bom, se não tivesse, já tinham falado, né? Então, continuando. Primeiro, às vezes o aluno ele quer saber de onde que a gente está tirando aquela informação, de onde que eu tirei todo aquele material. Bom, além das pesquisas científicas, nós temos algumas revistas brasileiras sobre homeopatia, uma ou duas, eu acho, não estou lembrado. Mas eu pesquiso muito em sites de outras línguas, tá? Principalmente em língua inglesa. Por isso que, às vezes, quando eu coloco alguma tradução sem revisão lá naquele homeopáticos de A a Z, a pessoa fica achando estranho aquilo lá. Realmente, na tradução, ela fica meio estranha mesmo. Mas a base que eu uso são pesquisas científicas. Tanto que aquele livro, o Homeopáticos de A a Z, ele foi produzido pelas dúvidas dos alunos, tá? Então, o aluno ia perguntando para que tipo de problema era melhor, qual remédio era homeopático era melhor, e eu ia fazendo a pesquisa e adicionando. Então, aquele material lá é uma fonte produzida pelos próprios alunos do curso, tá? Pelo menos as perguntas. Bom, o que a gente deve usar, a gente deve ter sempre em relação a esse material da Anvisa, o formulário homeopático da Farmacopeia Brasileira da primeira edição de 2017. Isso eu acho que eu coloquei lá no curso. Eu estou enviando o link aí para vocês fazerem download para o seu computador, tá? Então, esse é o material da Anvisa. Outro material da Anvisa, só que foi retirado do site da Anvisa, tem lá no nosso curso, mas eu vou enviar um outro link para baixar pelo Doc Player. Então, gente, esses materiais aí, eu gostaria que vocês dessem uma olhada, porque tudo que a gente fala no curso está bem sintetizado aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. Em relação a outros materiais, existem muitos outros materiais, existem muitas outras repertórios ou farmacopeias. E dentro desses dois materiais da Anvisa que eu enviei o link para vocês, tem muita coisa em relação a outras fontes de consulta. Então, nesses materiais,
Deixa eu ver aqui. Muita coisa é falado sobre uma questão que a... Deixa eu achar aqui, já falo para vocês. Muita coisa é colocado sobre a formulação, tá? O tipo de droga que é utilizado, se é de origem vegetal, animal, esse é da terceira edição, Farmacopeia Brasileira da terceira edição. Ensina como fazer, só que isso aqui é mais a nível farmacêutico. E naquele formulário homeopático de 2017, ele dá uma revisãozinha sobre a homeopatia e ele já vai direto para os medicamentos homeopáticos de uso interno. Então, aqui existem receitas apenas de 5 ou 6 CH, que é o ideal para a gente iniciar um tratamento. E tem aqui 84 remédios que eu acredito que para vocês seja o ideal, que eles abarcam todos os problemas de saúde. Então, começa com o acônito napellus, 6CH, e termina no zinco metálico, com 6CH também. Tá? Então, esses materiais tem lá no curso, tá, gente? Esses materiais aí, eles são a fonte mais segura que a gente tem para a gente trabalhar com a homeopatia prática. Agora, se você quer entrar naqueles conceitos que eu considero um pouco mais antigos e pesados para quem quer trabalhar na prática, você tem que pegar o Organon, tá? Então, é um livro, é caro esse livro, tá? É o Organon de Hahnemann. E você pode adquirir as cópias dele, tá? Mas é uma leitura, assim, um pouco pesada, tá? Bom, deixa eu ver quem fez. Pergunta aí. Ai, Jesus, já me perdi aqui. Cadê a dama? A Laís Caminiche fez a primeira pergunta aí. Quanto à prescrição em glóbulos, se colocar as gramas dos glóbulos? Em relação às gramas dos glóbulos, dentro desse material da homeopatia, ele indica que seja de 12 miligramas, tá? Então, o glóbulo, não sei se vocês sabem como é que é feito, mas a parte líquida, a parte aquosa é feita e depois é aspergido, ou os glóbulos recebem esse material e depois eles ficam endurecidos. Então, podem ser esses glóbulos. Deixa eu falar um pouquinho. Pode ser em gotas, glóbulos, tabletes ou comprimido. As gotas, o padrão é 15 ml, mas a gente encontra por 30 nas farmácias. Os tabletes, 20 miligramas, comprimido, 20 miligramas. Tá? Então, é esse que tem aqui nesse formulário homeopático. Vamos ver. O Alessandro perguntou a dúvida em relação à dosagem, mas como assim? Bom, deixa eu falar sobre dosagem. Tem que ser mais específico. Patrícia fez uma pergunta, minha dúvida é sobre aplicação. Quando usar homeopatia, quando usar fitoterapia? É uma pergunta interessante que eu faço, tem um vídeo que eu faço uma comparação. Como fazer... como a gente vamos passar a nos denominarmos agora terapeutas integralistas, tá? Nós precisamos separar um pouco o holístico. O holístico ele trabalha com
com técnicas comprovadas cientificamente, outras técnicas não. E o integralista, ele atua mais na união de técnicas para poder auxiliar a pessoa que está sendo tratada. Então, é um termo mais adequado, inclusive uma aluna me perguntou hoje se seria mais adequado, falei que sim. É uma discussão que está começando agora, e o terapeuta integralista, ele vem junto com aquela mudança que teve no SUS, das práticas integrais e complementares em saúde. Então, a gente tem que começar a utilizar esse termo para justamente a gente entrar no mesmo contexto desse sistema que o SUS está implantando, que são as práticas integrativas e complementares em saúde. Quando usar a fitoterapia e quando usar a homeopatia? Na verdade, você pode utilizar as duas ao mesmo tempo. Só que a fitoterapia, ela age como um remédio farmacêutico, ou seja, ela age na forma de eliminar o causador do problema. E na homeopatia, ela ajuda a normalizar o sistema orgânico do indivíduo para que ele mesmo inicie o seu processo de cura. Então, a fitoterapia, ela ajuda sim, ela é melhor que o farmacêutico normal, ela é melhor porque ela trata de várias substâncias que estão agindo no organismo da pessoa ao mesmo tempo. Já no farmacêutico, uma substância só, um princípio ativo só, vamos dizer assim. Então, um princípio ativo é específico para uma determinada situação, um determinado problema. E já na fitoterapia, a planta tem vários princípios ativos e servem para vários sistemas do nosso organismo. E isso ajuda bastante também. Então, você pode utilizar a fitoterapia se você quer uma cura mais rápida e utilizando ao mesmo tempo a homeopatia para estabilizar a pessoa, para que ela encontre um equilíbrio, para que o organismo daquela pessoa consiga se manter em equilíbrio. Tá? Então, essa é uma questão interessante, tanto porque não tem só esses dois, tem a aromaterapia, que usa os óleos essenciais, tem os florais, tem a própria prática de alimentação, que ajuda a evitar muitos problemas de saúde, é uma coisa assim que tem se discutido bastante, mas as pessoas não levam essa regra no seu dia a dia. Então, nós temos várias técnicas que devem ser utilizadas ao mesmo tempo. Tá? A homeopatia, por si só, ela já tem um processo de cura muito rápido. E os outros processos de cura você pode utilizar junto com a homeopatia ou não. Então, vai depender muito da situação da pessoa que está sendo atendida. Vamos passar. Devagar. Já me perdi aqui. A Aline perguntou qual a maneira adequada de usar o homeopático em pó. Diluído na água, direto na boca. Olha, a homeopatia em pó é melhor diluído com um pouco de água para você deglutir, né? Direto na boca, não, porque você pode engasgar com aquele produto. Deixa eu ver. A Silvana está perguntando sobre recomendação de fitoterápicos e já serve para homeopáticos também. Então, nós vamos discutir de novo esse assunto, porque existe um detalhe que vocês não estão conseguindo entender, vamos dizer assim, não estão conseguindo achar informações seguras. A legislação para se utilizar fitoterápicos ou homeopáticos, ela, vamos dizer assim, legislação federal, ela é nula. Existe uma legislação de 1976, para vocês terem uma ideia.
O que a gente encontra muito é legislação dentro de conselhos de classe. Tá? Então, dentro de conselho de medicina tem uma legislação sobre fitoterapia e homeopatia, dentro dos farmacêuticos tem outra, e assim vai. E no caso desses que não são profissionais da área de saúde, não há uma regulamentação que diga se você pode ou não utilizar aquele remédio. Por isso que a gente sempre fala, o terapeuta que não é da área de saúde, ele tem que usar os termos indicação ou recomendação, tá? Então, cuidado com esses termos aí, porque ele só é devido aos que não são da área de saúde. Então, você pode indicar para a pessoa um fitoterapêutico ou homeopático para ela adquirir em farmácia de manipulação. Então, nós temos os exemplos desses dois aí que foram colocados no curso. Tá? O terapeuta que não é da área de saúde, ele tem um formulário próprio de atendimento ou bloco de recomendação terapêutica. Em cima desse bloco, ele vai colocar as sugestões ou indicações ou recomendações para que aquela pessoa siga um tratamento natural, um tratamento mais adequado para o problema que ela está tendo. Outra coisa, gente, não façam confusão. A medicina convencional utiliza um sistema de diagnóstico próprio e os terapeutas holísticos ou integralistas usam a anamnese. Somente com o processo de anamnese já é possível você identificar a origem do problema que aquela pessoa está tendo. Tá? Não é necessário você fazer outros exames, mas uma situação que você acha que seja estritamente necessária, você pode solicitar para a pessoa pedir para o médico que atende ela. Tá? E aí ela pode trazer os exames para que você dê uma olhada. Mas o grande problema é que vocês não são da área, os que não são da área de saúde não podem fazer essa interpretação. Tá? Então, nós temos esse tipo de problema. Outra coisa, aquele bloco de anamnese que tem nos cursos é um só para todos as técnicas que a gente utiliza, tá? Tanto para aromaterapia, quanto para florais, homeopatia, fitoterápicos. A única coisa que muda é que você é que vai selecionar qual parte daquele material que você quer utilizar. Então, só citando um exemplo, tem uma parte do material que fala sobre expressões no rosto da pessoa. Então, se você não sabe identificar, as expressões corporais, elas são importantíssimas para você identificar se aquela pessoa que está sendo atendida por você, ela está com aflição, ela está com um problema que ela não quer te falar, entendeu? Então, através das expressões corporais, é sim possível você determinar como que está o estado daquela pessoa, se ele está leve, se ele está brando, se ele está muito agitado. Então, isso é importante, mas não que você deva fazer essa avaliação na sua anamnese. O que importa na anamnese são o histórico do cliente, ou seja, você vai descobrir todos os problemas que a pessoa teve desde o seu nascimento e também o histórico da família. Através do histórico da família, por exemplo, é possível você identificar um problema que seja de ordem genética e já ir tratando, já ir prevenindo a pessoa que esse problema pode aparecer na vida dela ou não. Tá? E através desse histórico familiar também é possível você descobrir se existe alguma ligação com os problemas que a pessoa está tendo no momento, pelo motivo que ela te procurou. Então, a anamnese é um processo muito importante, é um processo que deve ser feito de forma adequada, ou seja, não é rápido, é um processo demorado.
Só que depois que você fez a primeira anamnese, depois você vai fazendo um acompanhamento com a pessoa. É óbvio, todas as informações não vão sair na primeira anamnese. Então, através do acompanhamento, você vai descobrindo mais outros problemas associados com aquilo que a pessoa esteja sentindo. E a partir daí você pode até alterar ou colocar um outro tipo de remédio para que essa pessoa possa utilizar. Tá? Em relação à anamnese, deixa eu ver aqui. Volta. Tá, então foi aqui na Silvana que eu parei. O Camila está perguntando se tem tratamento para tratar a alergia à proteína do leite. O Camila, lá no material remédio de A a Z, eu já coloquei algumas indicações para isso, tá? Quando e como usar dose única de homeopatia? Gente, em relação ao tipo de dose que você vai utilizar, não existe uma regra geral, tá? Vocês têm que entender que a homeopatia, ela é individualizada, ela deveria ser individualizada. Nós não temos uma receita de bolo para passar para vocês, tá? Não funciona como a medicina convencional, que uma receita só serve para milhares de pessoas, tá? No tratamento naturopático, vocês têm que levar em consideração que o indivíduo ele é analisado no seu todo, então cada caso vai ser tratado de uma forma diferente. Você é que vai avaliar se a pessoa vai utilizar uma dose única ou não, tá? Outra coisa, depende da gravidade da pessoa, mas geralmente a gente começa com uma dinamização de 6CH, tá? Dependendo da gravidade da pessoa, você pode colocar uma dinamização de 30CH ou de 50CH, mas isso aí vai depender muito da gravidade da situação daquela pessoa. E tem também a dose teste que você deve dar antes de iniciar o tratamento. Como que funciona isso? Teve uma discussão essa semana, discussão que eu digo assim, no bom sentido, tá? Que a dose teste deve ser feita da seguinte forma. Vamos supor que você tem uma recomendação lá de uma determinada remédio homeopático, 6CH, 2 vezes ao dia, 10 gotas, tá? A dose que você vai dar inicialmente para essa pessoa, dose teste, é 1 ou 2 ou 3 gotas, tá? 2 vezes ao dia. Se houver alguma alteração na pessoa, então você vai verificar se isso foi positivo, se for negativo. Mesmo que tenha sido negativo, pode ser uma reação do organismo, tá? Que a gente chama de agravamento. Então, esse é um processo de cura também. E ele indica o processo de cura. Então, o ideal é você começar com uma dosagem pequena, mas isso é só se a pessoa nunca usou homeopatia ou se sente algum problema com homeopatia, tá? Então, em relação à dose única, é isso aí, você tem que fazer um teste, tá, com a pessoa. Em relação à dose teste, você começa devagar e conforme for o andamento da pessoa, você já pode passar para ela fazer o tratamento que você solicitou, tá? Deixa eu ver. A fitoterapia pode dizer que age direto no físico. Sim, a homeopatia ela age pelos seus princípios ativos, tá? Então é como se fosse um remédio farmacêutico, só que de forma mais
natural. O que seria solução glicerinada para usar em vez do álcool? Paulo, você está falando isso aí em relação à fitoterapia ou homeopatia? Na homeopatia se usa uma solução alcoólica. Outra questão, outra discussão que a gente teve essa semana foi os alunos estavam com dúvidas que qual solução alcoólica se utiliza para uma solução homeopática. Tá? Então, existem soluções homeopáticas de 5 a 30% de álcool. Isso daí vai depender muito da situação da pessoa que está sendo atendida. Se é uma criança, por exemplo, você vai vai utilizar uma solução mais baixa de álcool, 5%. Se for um adulto que não tem problema nenhum com efeito de álcool, você pode colocar até 30%. Mas realmente o remédio com 30% de álcool, ele se torna pesado, você tem que utilizar em água para poder tomar. Já os remédios com 5%, 10%, você pode utilizar diretamente via oral. Tá? Então, essa é uma discussão. Como que a pessoa faz isso? Ela, se for fazer em casa, né, ela tem lá vários frascos de diluição, 5%, 10%, 15%, 20% e 30%. E aí a pessoa que vai escolher qual é a solução alcoólica que ela vai utilizar para aquela dinamização. Ou seja, se for centesimal de Hahnemann, ela vai usar uma parte da tintura mãe e vai usar mais outras 99 partes dessa tintura alcoólica com essa concentração que ela quer, tá? Então, sobre a solução alcoólica presente nos remédios, ela pode variar entre 5% a 30%. Isso depende muito da pessoa que vai receber o remédio. Em relação à fitoterapia, a maioria das tinturas são feitas com uma graduação alcoólica maior, mas elas também podem variar, mas desde que você observe a proporcionalidade das ervas, tá? Que existe lá naquele vídeo que eu falo sobre as plantas recomendadas pela Anvisa. Bom, o que seria a solução? A Daniela Cristine está... Me perdi aqui, espera um pouquinho. Há uma legislação sobre recomendação homeopática, homeopatia e fitoterapia, legislação sobre homeopatia e fitoterapia, legislação. Para animais. Não existe legislação sobre isso, não. Muita gente fica me perguntando, professor, o que eu posso... Por que você não dá um curso para animais também? Eu falo, gente, não dá, não tem condição, tá? Não consigo, não tenho tempo para fazer nenhum trabalho mais do que esse aqui. Então, só a homeopatia para humanos já consome muito do tempo, o estudo é muito grande, então é difícil focar em outro sistema orgânico. Então, o que eu recomendo é o seguinte, o animal, ele apresenta só os sintomas, não dá para você aplicar na anamnese nele, que você não vai conseguir fazer com que ele responda. Então, o que você faz? Você pega aqueles sintomas e usa da mesma forma que nós humanos usamos, tá? Então, por exemplo, o animal tá com queda de pelo, está apresentando feridas, então você já inicia um processo que você consiga abarcar todos os sintomas que aquele animalzinho esteja sentindo e a partir daí você compara com os sintomas humanos. E a partir daí você faz uma dosagem metade daquele que é utilizada para humanos, tá? E a partir daí você acompanha a evolução. Eu procuro muito homeopático aqui para dar para os meus cãezinhos, mas é difícil de achar, rapaz.
Uma vez eu tinha um boxer grande, infestado de carrapatos, e eu utilizava inseticida e não tinha jeito, não acabou com os carrapatos dele. E eu fui, como não tinha homeopático para cachorros, eu fui atrás de um homeopático que é utilizado para gado leiteiro. E utilizei, colocava um pouco do pó na ração do cachorro todo dia, e depois de uns 5 ou 6 dias, os carrapatos desapareceram. Para você ter uma noção, o corpo dele tinha muito carrapato. E os carrapatos surgiam das frestas da casa, assim, que era uma loucura. Então, a gente aplicava veneno em todo lugar e não tinha jeito. Em uma semana, com a utilização do homeopático, os carrapatos desapareceram. E ficaram 6 meses sem aparecer em casa. Não apareceu mais nada. Tá? Então, isso aí é uma recomendação homeopática fitoterápica para animais. Fitoterapia para animais você pode utilizar também, mas é um processo um pouco mais complicado. Já existem estudos comprovando que vários tipos de fitoterápicos podem curar problemas, mas a grande parte dos estudos estão em gado leiteiro. Tá? Então você pode pegar esses estudos do gado leiteiro e passar para outros tipos de animais. Até cúrcuma é a cúrcuma longa, que o pessoal chama de açafrão, que usa como corante na comida. A cúrcuma é utilizada para controlar doenças, principalmente nas galinhas poedeiras e naqueles frangos que ficam presos lá, 10 mil, 20, 30 mil frangos em um mesmo local. Deixa eu ver a próxima aqui. A Daniela perguntou, poderia explicar o que são miasmas? Miasma é um conceito antigo sobre doença, tá, Daniela? Mas não te aconselho a se aprofundar muito nisso, não. Um terapeuta graduado em PICS pode prescrever ou também deve recomendar apenas? Terapeuta graduado em PICS? Não, depende da sua formação. Prescrição é só para profissionais da área de saúde, tá? Se você não for, não utilize a palavra prescrição, medicina, paciente, tá? Receita, utilize todas essas que a gente vem comentando nessas lives aqui. Ai, Jesus, sumiu de novo. Cara, eu mexo um pouquinho nisso aqui e já mexe um monte. A Amanda está dando uma orientação, muito cuidado às indicações com fito, pois existem muitas restrições. Isso é importante a gente falar, que na fitoterapia, as pessoas, dependendo do resultado que ela quer, que é um resultado rápido, ela acha que é tomar 1 litro de fitoterápico em água, um chá, 1 litro num dia só, ela vai resolver o problema. Isso não é assim que funciona, tá? Com a fitoterapia, com as plantas medicinais, a gente tem que tomar um grande cuidado, porque o excesso, a utilização indiscriminada pode levar a pessoa à morte. Então, obedeça todas aquelas regras. Na fitoterapia também tem um material da Anvisa, então dá uma olhada lá. O Roberto até está fazendo para médico já, né, Roberto? Isso é interessante, viu? O Alessandro é psicanalista. O Alessandro, que tipo de remédio, Alessandro? Homeopatia ou fito? Bom, vamos falar dos dois. O Alessandro é um psicanalista, está perguntando se pode recomendar. Sim, sim. Presta atenção, se o seu conselho impede que vocês utilizem homeopatia ou plantas medicinais, você tem que tomar um certo cuidado, tá? Então, você pode recomendar, sim, mas de uma forma diferenciada, não colocar lá no receituário.
tá? Mas como a homeopatia é livre no Brasil, não há nenhuma legislação brasileira que faça restrição de quem possa utilizar ou não, então você pode sim indicar, você como psicanalista, você como psicólogo, você pode indicar para os seus pacientes os remédios homeopáticos e os fitoterápicos. Quando usaram dosagem? Usaram dosagem 99 ou sem CH? Vani Deragão. Quando usaram dosagem 99 ou sem CH? Não é bem por aí. Você começa a utilizar de 6 CH para casos leves até uns 20 CH. De 20 CH até uns 50, você utiliza para casos medianos, até uns 40, vamos dizer assim. E de 50 em diante, você utiliza para casos mais graves, tá? Mas tudo isso, você não deve aplicar uma dinamização tão alta, assim, CH, diretamente numa pessoa, tá? Nunca faça isso. Comece com uma dinamização menor e com o desenvolvimento daquela pessoa, com o passar do tempo, você vai verificar se o problema foi resolvido. Senão, você vai aumentar. Mas você não começa com CH tão alto assim, tá? Sem CH, não. Iniciando o tratamento e sonha muito. Me fala a respeito dos clientes que estão iniciando o tratamento e sonha muito. Deixa eu ver se eu consigo entender. Sobre isso aqui, ó. O professor fala a respeito dos clientes que estão iniciando o tratamento e sonha muito. Eu acho que a pessoa iniciou o tratamento e está tendo sonhos. Bom, tem que ver se os sonhos já existiam ou não. Pode ser um efeito da homeopatia, sim, tá? Mas é um efeito de organização, não é uma coisa ruim, não há nada relacionado a alguma coisa ruim, tá? Minha mãe tomou uma homeopatia e teve agravamento com choro e dor de estômago. Agravamento pode acontecer. Nesse caso, o que você tem que fazer? Você tem que diminuir a diluição e diminuir a frequência de uso também, até que ela se adapte. Você volta lá no começo e faz a ingestão de teste. E a partir daí você recomeça para ver se está surtindo efeito ou não. Professor, na prática, como doenças genéticas podem ser prevenidas? Doenças genéticas, você vai descobrir se a pessoa tem predisposição lá no histórico do cliente, em que você vai analisar se os parentes, se os antecessores daquela pessoa tiveram alguma doença que tem mais uma característica genética, tipo câncer de mama, câncer de próstata, tá? Então, esse tipo de tratamento que você deve iniciar preventivamente para que essa pessoa não tenha esses problemas que podem aparecer, tá? Então, não é uma regra, tá? Não é que vai aparecer porque tem uma predisposição genética, mas pode aparecer. E através dessa anamnese, você vai descobrir quais são aquelas doenças que poderão aparecer futuramente naquela pessoa e fazer um tratamento preventivo em relação a isso daí. Mais uma vez, eu vou falar sobre o fator emocional, tá? Por que a homeopatia, por que os florais, a aromaterapia funcionam? Elas trabalham mais no campo emocional, equilibrando o campo emocional da pessoa. A fitoterapia, não, ela trabalha mais com seus princípios ativos agindo diretamente sobre o problema, então corta a raiz do problema. Então essas outras práticas, elas vão equilibrando o emocional da pessoa até que o próprio organismo cure a pessoa. Então, como eu já tinha falado na live anterior, problema de saúde, ele geralmente é causado pelo quê?
Não é causado por fungos, não é qualquer fungos, vírus ou bactérias que está no ar que vai te causar uma doença. Tá? Se fosse assim, não tinha mais ninguém no mundo sem Covid. Tá? Então, o que eu sempre falo em relação a isso daí? Para que uma doença consiga se manifestar no seu organismo, ela precisa de um sistema imunológico baixo, de um sistema imunológico fraco. A partir daí, o fungo, vírus ou bactéria, ou verme, parasita, vamos dizer assim, né? Ele se instala e, como não há um sistema imunológico adequado, ele vai se proliferar. Aliás, já existem muitos organismos danosos no nosso corpo, tá? Existem vírus, bactérias e fungos danosos no nosso corpo já o tempo todo. Isso aí é impossível de você falar que não existe. Por isso que a gente fala, a criança está comendo terra. Não, isso é bom, porque assim ela vai ficar vacinada. Tá? É essa a intenção mesmo. Tá? Quanto maior contato a pessoa tem com micro-organismos no mundo em que a gente vive, maior é a defesa do seu organismo, mais as informações sobre defesas das células de defesa, que são as natural killers e outros tipos de células, mais elas vão ter conhecimento porque tiveram contato com esses organismos. Agora, o que aconteceu com o Covid? De repente ele apareceu, uma mutação apareceu e começou a afetar os seres humanos, e os seres humanos nunca tinham visto esse tipo de vírus, não sabiam como se defender. Tá? Mas e por que o Covid atinge umas pessoas e não atinge outras? Então, aí que vem o sistema imunológico da pessoa. Se a pessoa está com o seu sistema imunológico em alta, bem equilibrado, ele não vai, ele pode até pegar, pode até se manifestar, mas não vai ser tão grave quanto aquelas pessoas que vão sofrer mais. Então, o que dita se você vai ter uma doença ou não é o seu sistema imunológico. Tá? Então, por isso que eu sempre falo, gente, utilizem preventivos, tanto fitoterápicos quanto homeopáticos, preventivos, que eu digo assim, de fortalecer o sistema imunológico. Tá? Deixa eu ver uma próxima. A Zilda está dizendo, a pessoa não consegue tomar as 4 doses diárias, sempre esquece. Então, isso é um problema muito grande para todo terapeuta, para todo profissional de saúde. Gente, o que precisa é necessário que haja um compromisso com a pessoa que está sendo atendida. Então, é difícil você ficar controlando, você não vai ficar ligando para a pessoa e falar, olha, tá na hora, isso aí não existe, tá? Então, é uma coisa assim que não tem como você controlar, Zilda. Infelizmente, não existe uma resposta para isso daí. Você tem que pedir para a pessoa se policiar para tomar na dose correta. Nem os farmacêuticos as pessoas tomam direito, imagina homeopático e outros naturopáticos. Ai, me perdi aqui de novo. Estou me referindo à homeopatia sobre a solução glicerinada em vez de álcool. Sim, pode usar sim, você pode pedir a solução glicerinada, tá? É só um sistema de conservante, o álcool só existe ali para conservar, assim como nos florais, o tal do conhaque lá é só com conservante. Vixe, eu me perdi aqui. Gente, vocês têm que colocar o contexto, senão eu não vou acompanhando, não vou entendendo, tá? O da Simone aqui eu não entendi, o da Aline, qual substância, mas não sei, não. Já me perdi aqui. Deixa eu ver. Simone, de carrapato tem alguns para pequenos animais. Que nem eu te falei,
para pequenos animais eu uso o mesmo remédio que é utilizado para bovinos de leite. Tá? Se a gente comparar uma solução homeopática assim. A Paty fez uma pergunta aqui bem interessante para você fazer o seu próprio homeopático em casa, né? Então, ela falou que comprou uma solução homeopática 6CH. Quanto de água e álcool devemos colocar para fazer o CH7? Pode dar um exemplo? Gente, é que tem que ter um pouco de cálculo aqui, tá? Então, vamos supor. Em homeopatia, você utiliza... Deixa eu pegar um outro remédio. Você utiliza uma parte, no caso da centesimal, uma parte da solução da tintura mãe. Vamos supor que isso aqui seja uma tintura mãe. Aí, eu posso usar CH6 como tintura mãe? Claro que eu posso. Você sabe que CH6, CH10, CH20, CH30, isso não importa. Vou baixar um pouco mais aqui, não vai dar. O que importa é que você vai tirar uma parte, seja 1 ml, vamos supor assim, se a gente for fazer um frasco de 100 ml, 1 ml da tintura mãe, e vai adicionar no frasco que tem 99 ml da solução alcoólica que você escolheu para a sua solução. Tá? Simples assim. Você colocou 1 ml da tintura mãe em 99 ml da solução alcoólica, seja ela 5, 10 ou 30%, você já tem a primeira diluição. Só que aí você vai para o processo de sucção. O processo de sucção é aquela batida que eu já falei na live anterior, que você vai bater, de preferência num livro duro, vai bater, agitar 100 vezes para que você tenha uma dinamização. Tá? Então, a dinamização é um processo em que você tira 1 ml daqui, mistura com 99 e faz o processo de sucção. Feito isso daí, aquele que era o CH6, agora passa a ser CH7. Para você fazer o CH8, você vai pegar 1 ml do CH7, vai misturar com 99 ml da solução alcoólica, vai fazer o processo de solução 100 vezes, e aí você vai ter o CH8. Tá? Então, é dessa forma que é feita a dinamização homeopática. Tá? Ixi, já foi. O Roberto utilizou óleo de andiroba para controlar carrapatos de andiroba. Sim, tá? Só que tem que tomar cuidado para não causar algum dano. Algum dano à pele do animal. Mas o óleo de andiroba ele é mais para ser utilizado na pele mesmo. E a Lívia está perguntando se teremos certificado. Certificado da live, Olivia? Não tem certificado da live, não. Isso aqui é um tira-dúvidas, tá? Deixa eu ver o que a Thaís está mandando. Tenho visto algumas formas prontas nas farmácias para alinhamento de chakras. Uma cliente me questionou sobre essas formas, mas nos frascos não contém as formas. Gente, alinhamento de chakras é outra praia, tá? Isso daí tá mais com a medicina ayurvédica, tá? Então, isso daí, bom, eu não sei te dizer em relação a isso, tá? Mas para que ela seja um remédio homeopático, vem um nome científico aqui, tá? Então, esse aqui é a Nux vomica.
CH6 e a porcentagem de álcool, 5%. Isso é obrigatório que apareça no frasco. Tomar 10 gotas 2 vezes ao dia, isso também é obrigatório. É a mesma coisa que você vai colocar na indicação homeopática para que a pessoa consiga adquirir esse produto em farmácia de manipulação. Como nós já tínhamos dito anteriormente, os produtos homeopáticos você pode indicar através da ficha de atendimento ou do bloco terapêutico e colocar o seu carimbo, o seu número de registro, o seu CBO. A pessoa vai para a farmácia de manipulação e ela adquire aquilo lá, os produtos sem problemas, tá? A Thaís está falando que são os florais. Eu na mesma, Thaís. Existem vários florais que tratam de alimentos de chakras, mas nós temos um grande número de florais, tanto no Brasil como no exterior. Então tem que estudar caso a caso, tá? Talvez se você mandar para mim alguma informação eu consiga te responder. O que recomendaria de homeopatia para fortalecimento imunológico? Bom, eu vou digitar o nome aqui porque às vezes fica a pessoa. A Ignatia é uma das melhores para sistema imunológico, tá? Nós temos também o Natrum, o Natrum muriático, a Nux vomica. Vou colocar só o nome inicial. O que mais que eu tenho aqui? E o arsênico albo. Então, essas aí, esses quatro remédios aí são os mais interessantes para fortalecimento do sistema imunológico. Se a gente pensar em fitoterapia, a melhor que existe para sistema imunológico é a cúrcuma. Que o pessoal também chama de açafrão. Só que aí tem muito dono da verdade que vai falar assim para você, mas açafrão é só aquele que tem a florzinha vermelha, que é o estigma da planta vermelha, da flor vermelha. Tá? Então, a gente chama essa cúrcuma que é utilizada em tempero de açafrão aqui no Brasil, sim, açafrão da terra, tá? Você pode adquirir o açafrão em cápsulas ou você pode comprar em feirões. Existem muita raiz de açafrão à venda no mercado. A melhor planta que tem para fortalecer o sistema imunológico. Eu utilizo muito o cogumelo do sol. Mas eu compro ele em pedaços, tá? Eu não gosto de usar cogumelo do sol em cápsulas ou em pó, porque eu não sei a origem daquele cogumelo lá. Então, eu faço o seguinte, eu compro o cogumelo em pedaços, seco, em pedaços, bato no liquidificador, transformo em pó e adiciono meia colher de café por dia na minha alimentação. Tá? Então, meia colher de café por dia, 2 vezes ao dia, já funciona como um preventivo e também combate muitas doenças. Tá? Eu vou ver se eu mando meu artigo sobre cogumelo do sol. Deve ter na internet, tá? A Laís perguntou, posso fazer meus homeopáticos, mas se eu for sugerir, a pessoa pode fazer o dela, ou só a farmácia pode manipular e vender? Não, você pode fazer sim os homeopáticos, mas você indicar para a pessoa fazer, eu acho não é o ideal, tá? Porque a pessoa não tem conhecimento, então o ideal é que você faça. É um procedimento simples? É um procedimento simples, tá? Mas por você ter um pouco mais de prática, estar envolvido com técnicas de saúde, é melhor que você faça. Tem farmácia que transcreve a recomendação e o nome do prescritor.
sai no rótulo da recomendação. Não, vai depender da farmácia de manipulação. Às vezes elas colocam, ou preferem colocar só o farmacêutico que fez o produto, tá? Adriana está perguntando que posso utilizar para cólica menstrual a jovem. Adriana, não lembro de cabeça, tá? Depois você me manda um zap lá que eu vou fazer uma pesquisa e vou mandar uma indicação para você. Gente, não me pergunta nada assim para doença que eu tenho que olhar. Uma outra coisa que os alunos ficam sempre perguntando, mas como é que eu vou decorar centenas de nomes aqui? Você não vai decorar nada. Você tem que ter um material de consulta, seja no seu computador, ou um livro à parte, ou um material impresso à parte. Você vai fazer a anamnese, em cima da anamnese você vai indicar quais são os melhores remédios para aquele problema que a pessoa está passando naquele momento. A partir daí, você vai indicar um ou dois, pode ser um tipo de remédio, pode ser um complexo, vários remédios num frasco só, ou podem ser vários remédios separadamente que a pessoa vai tomar ao longo do dia. A partir daí, sim, que você vai fazer a indicação para a pessoa e a pessoa vai adquirir o remédio homeopático, tá? Então, nada de fazer de cabeça, que isso daí é só para quem tem muitos anos de experiência, e eu não aconselho, nem eu não decoro de cabeça, porque eu acho muita informação que não precisa de você ter na sua cabeça, tá? Se errar a homeopatia, isso pode gerar algum problema para o cliente? Ou é só corrigir recomendando a que mais se adapta? Gente, a homeopatia, a princípio, ela não causa danos à saúde da pessoa, tá? O que ela pode causar é um agravamento, mas se o que você indicou não tem nada a ver com o problema que ela está tendo, então não vai ter efeito nenhum, tá? Então, não se preocupe com isso. A pessoa tomou 20 gotas em vez de tomar 10. Não tem problema nenhum, tá? O que importa não é a dose, mas é a frequência da utilização, tá? Então, a homeopatia, ela tem essa vantagem de ela não causar danos se você utilizar ela de forma errada. Eu não consigo ler esse treco aqui direito, tá? Devagar. Oscilococium e o fósforo, também excelente para o sistema, imunidade. Esse primeiro aí que eu não consigo decifrar o nome, inclusive, é utilizado para COVID, tá? Deixa eu ver. Ixi, só me perdi de novo. Própolis também é muito bom para o sistema imunológico, tá? Paulo está perguntando qual a melhor indicação para acnes e espinhas. Teve uma época que eu fazia sabonetes de própolis e sabonetes de... Como é que é o nome daquele pó amarelo que a gente acha em farmácia lá? Enxofre. E eu vendia muito disso aí, porque era excelente para tirar manchas da pele, para tirar cravos, para tirar espinhas. Então, isso é excelente na forma de sabonete. Se for em relação à homeopatia, já perdi. Tá. Se for em relação à homeopatia, eu acho que tem lá naquele material homeopatia de A a Z para acne, dá uma olhada lá, tá? Estive lendo sobre extrato de oliveira para controle de pressão arterial. No entanto, foi recomendado para uma cliente para redução de peso, mas não encontrei nenhuma bibliografia. Gente, quando você não encontrar, você vai pesquisa o nome científico da planta. Não encontrar nenhuma trabalho científico indicando que aquilo ali é seguro, não indica para a pessoa que está sendo atendida, tá?
Vamos nos basear em informações que têm um fundamento científico. Aí você fala, poxa, mas quer dizer que o fundamento etnobotânico a gente vai ter que descartar? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é mais seguro, tá? A gente utilizar aquilo que tem uma recomendação comprovada. E quase todas as plantas têm recomendação comprovada. Inclusive as brasileiras, que muitas pessoas acham que só tem utilização informal, ou seja, através de etnobotânica. Quase todas as plantas que são utilizadas no Brasil já têm pesquisa científica comprovando a sua eficácia, tá? Mas temos que tomar um certo cuidado. O açafrão da terra é o mesmo... Ah, tá, que ele mesmo produz. É o açafrão da terra. Sulfur é o enxofre. Não, mas por caso de... A Amanda colocou o sulfur, mas isso aí seria no caso de homeopatia. De homeopatia eu não lembro, tá? Mas tem lá naquele material remédios de A a Z. A Simone já está falando que ela vende muito açafrão própolis verde. Gente, uma coisa interessante sobre o própolis verde, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver minha tese, eu falo muito sobre uma planta chamada Baccharis dracuncurifolia, que é o alecrim do campo, é comum em todo lugar do Brasil, e é das folhas que a abelha tira, a abelha mastiga as folhas jovens do Baccharis dracuncurifolia para utilizar, para vedar a caixa de abelha, e é esse o própolis verde, tá? Que está sendo muito exportado para o exterior, a peso de ouro, tá? Só que eu vou dar uma dica para vocês. No estudo que eu fiz, eu cheguei a uma conclusão de que o componente, os princípios ativos da planta são os mesmos do própolis verde. Então, é uma situação que nós vivemos em que nós temos uma farmácia muito boa nas florestas, nos campos e até no quintal de casa. Tá? Só que o que a gente precisa é utilizar. Então, essa planta que eu estou falando para vocês, Baccharis dracuncurifolia, não tinha. Depois lá você pesquisa tese, Marcelo Rigotti, lá da Unesp, e aí você dá uma olhada nesse material, tá? E essa planta, ela possui a mesma composição química do própolis. Eu fui fazer um levantamento do própolis e encontrei até para problemas de câncer, de leucemia. Então, é outra sugestão que eu dou para vocês, para que vocês utilizem a planta, tá? Vixe, Maria. É obrigatório o nome do prescritor no rótulo. A Rosângela está falando que é obrigatório o nome do prescritor no rótulo. Tá? Nesse caso aqui vem o nome da farmacêutica, porque eu pedi diretamente para ela. Já vi muito falarem de remédios contrários e os que antidotam. Não entendo muito bem. Isso em relação à homeopatia, antídoto em homeopatia seria aqueles produtos que cortam o efeito do remédio homeopático, né? A gente pode dizer que o café é um antídoto para a homeopatia, tá? Dentro dos vídeos eu coloquei para vocês que vocês têm que ter um intervalo entre uma meia hora antes e depois da utilização do remédio homeopático. Isso é mais com a prevenção para que você não... Porque provavelmente você ingere muita coisa durante o seu dia e essas coisas funcionam como um antídoto, tá? Ou seja, eliminam o efeito do remédio homeopático. E o café é um dos principais deles, substâncias fortes, amargas, azedas, tudo isso tem capacidade de alterar o efeito do remédio homeopático. Então, lá nos vídeos está bem explicado sobre isso. O que é indicado para a pessoa que libera muito muco
Maria do Carmo, depois você manda para mim no WhatsApp que eu vou pesquisar isso daí que eu não entendi muito bem. Libera muito muco, mas para liberar muco ela tem que ter um problema. É isso que eu fico dizendo, gente. O naturopata, o terapeuta homeopata e o fitoterapeuta não se ligam apenas nos sintomas, mas nos causadores dos sintomas, tá? Então, nessa pergunta da Maria do Carmo, se a pessoa está liberando muco, você tem que identificar qual é o fator que está causando esse problema, tá? E a partir daí você tratar o fator, não o sintoma. A única terapia que trata o sintoma é a medicina convencional, os remédios farmacêuticos, tá? A Ana está perguntando, indicado para uma pessoa que tem muita sudorese. Gente, não, é a mesma situação que colocada anteriormente, tá? A Zilda está falando que é pulsátil, é para acne, tá lá na apostila. Ixi, Maria. A Aline está falando sobre a questão renal possa ser investigada. Gente, se não tiver um contexto, eu não entendo se é uma pergunta, se é uma afirmação. Bom, gente, tem casos, já está começando consulta, tá? Então, vamos deixar isso para a gente tratar caso a caso. Aqui, eu já falei para vocês que eu não dou conta de ficar indicando remédios só com aquilo que só com sintomas, tá? A pessoa passa para você só uns sintomas, mas se você for fazer uma anamnese daquela pessoa, você vai encontrar mais outros problemas que estão causando aquele problema maior naquela pessoa, tá? Tá virando consulta, aí já não vai dar certo, tá? Então vamos tratar cada caso, vai mandando para mim, eu estou respondendo direto durante a semana, às vezes eu esqueço de responder, tá? Então você me cobra, mas cobra com educação, por favor, porque é o dia inteiro recebendo mensagens, tá? Então às vezes eu me perco mesmo. Gente, eu acho que por hoje já deu, né? A Simone já achou a tese. Se você puder passar o link aí para as pessoas conhecerem essa planta, Bacchus dracunculifolia. Então, a gente vai encerrando aqui. Alguém tem mais alguma questão? Senão, a gente já vai encerrando e vamos tocando a bola para frente. A hora que vocês quiserem mais uma live, a gente vai mandando. De preferência, de 15 em 15 dias. Tá? Tem gente que já quer live todo dia aí. Pessoal, se ninguém tem mais nada por hoje, esse vídeo vai ficar no YouTube, eu vou colocar nos cursos, vou colocar nos grupos de WhatsApp também, tá? Então a gente vai se conversando, vai enviando suas dúvidas, que a gente está aqui para levar todo esse conhecimento em relação à fitoterapia, à homeopatia, os florais, a aromaterapia para vocês. Em relação à naturopatia, é claro. Tá? Pessoal, então, boa noite a todos. A gente se vê lá nos comentários, nos e-mails ou no curso, beleza?